Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast Somos Liverpool. Eu sou o Daniel, esse é o Direto de Liverpool, o quadro em que a gente traz as principais notícias, tudo o que aconteceu no noticiário relacionado a Liverpool na semana para vocês. Tô gravando na quinta-feira à noite, então já bem tarde. Queria ter gravado esse vídeo antes para ele sair no dia do sorteio da Liga dos Campeões, mas ele vai sair no dia seguinte. Então ele já vai perder um pouquinho do hype. Peço por favor que vocês compartilhem esse episódio, seja no Spotify, seja no YouTube, dá like, comenta, envia pro seu grupo de amigos, deixa aqui o que você achou da fase de liga, se dava pra ser fácil, se dava pra ser mais difícil, o que você achou. Acho que pelo menos jogos interessantes a gente vai ter. Botei até minha camisa aqui, a única camisa do Liverpool que eu tenho, que tem o patch da Liga dos Campeões. Essa aqui é do Alisson, da 19/20, se eu não me engano. Quando eu olho pro lado aqui, gente, porque tem a minha imagem fica aqui, tá? Que eu olho só pra câmera. Então eu tenho cacuete de olhar pro lado. Algumas pessoas já me perguntaram isso. Então fica a resposta do porquê. Então, vamos lá. Dia de sorteio da Liga dos Campeões. A ideia desse vídeo é fazer um panorama da fase de grupos, fase de liga. Isso ainda é muito difícil de falar para vocês. Então, vou começar falando aqui. Ainda não tem sequência, só sai no sábado, se eu não me engano. Mas já temos os clubes e se é em casa ou fora. Eu vou começar listando aqui os clubes e se ele vai enfrentar eles dentro ou fora de casa. Real Madrid em casa, Inter de Milão fora, Atlético de Madrid em casa, Marseille, Olympique Marseille da França, fora de casa, Frankfurt fora de casa, PSV Eindhoven da Holanda em casa, Galatasaray da Turquia fora de casa e Karabag em casa. Eu vou passar time a time, mas primeiro as impressões gerais, tá? Não tem muito do que você fugir, você sempre pega um ou outro clube forte. Não adianta. E acho que a tabela do Liverpool é difícil em termos de adversário, mas tem um ponto muito positivo que foram as viagens. A viagem mais longa que o Liverpool vai fazer, que é uma viagem relativamente chata, pensando em resultado, é o Galatasaray fora de casa. Difícil, mas não é uma viagem logisticamente ruim. Vale lembrar, a gente tinha time do Cazaquistão, que, porra, é colado na Ásia. Era uma viagem muito longa e isso desgasta os atletas. Então eu falei isso no Twitter. Pensando em Premier League, eu achei um bom sorteio, porque, claro, pode dificultar a chance do Liverpool chegar no top 8 na Liga dos Campeões, mas o time vai ter menos desgaste com viagem. Isso ajuda na recuperação física dos jogadores, pensando em estar ali bem na Premier League, tá? Então vamos lá, vou passar aqui, trazer alguns elementos desses times. A exceção fica um pouco Karabag, que eu não quis perder muito tempo, porque acho que quase ninguém conhece os jogadores. Então eu não quis me aprofundar muito, não vou fingir que eu sou um grande conhecedor do futebol do Karabag. Não é o caso. Alguns desses clubes aqui eu já vi, outros menos, então não considerem isso aqui uma análise aprofundada dos clubes. Eu não tenho esse tempo, essa disponibilidade para assistir a tantos jogos assim na Europa, mas eu tentei fazer uma pesquisa, conversei com alguns amigos e acho que vai ficar um resumo legal para você saber o que esperar. Vamos começar pelo mais óbvio, Real Madrid. Eu separei alguns dados como valor de mercado, que são 1,4 bilhões de euros. É um dos times mais valiosos do mundo. Destaque, Real Madrid, a gente não precisa falar, né, gente? Vinícius Júnior, Mbappé, Bellingham, Rodrigo, Courtois. Pode ir botando aí o jogador que você quiser, que você apontar. O próprio Trent Alexander-Arnold, que vai retornar pela primeira vez para Anfield já nessa fase de liga. Tem o técnico Xabi Alonso, um técnico jovem. Ainda é um time que parece estar um pouco ainda se encaixando. Fez uma temporada passada, a última do Ancelotti, irregular, não ganhou a Liga dos Campeões, não ganhou o campeonato espanhol, a La Liga, então é um time que ainda parece um pouco se acertando. O fato da entrada do Mbappé não melhorou o time automaticamente, como algumas pessoas esperavam. Mudou um pouco a dinâmica e o time ainda está se encontrando, tentando achar ali o melhor estilo pro Xabi Alonso, que mudou, né? Ele na Alemanha jogava com uma linha de 3, agora está jogando num 4-3-3. Então manteve a formação ali, né, base do Ancelotti, de não jogar com uma linha de 3 atrás. O time base do Real Madrid pode ter algumas alterações, porque ainda é o início de trabalho, ele jogou 2 jogos na La Liga, mudou a escalação em 2, tem muitos jogadores jovens que podem entrar e sair dessa escalação, mas eu peguei aqui um apanhado, tá, isso com todos os times, com base nos jogadores, nos que eu conheço, nos nomes, no que eu espero que esses jogadores joguem, e o que foi escalado nas primeiras rodadas dos campeonatos nacionais, tá? Então, Real Madrid, time base, Courtois,
Carvajal ou Arnold, mas parece as notícias recentes são que Carvajal deve ganhar à frente do Arnold nessa corrida nesse início. Militão e o Huijsen, que veio do Bournemouth. Carreiras, que foi contratado também nessa janela, veio lá de Portugal. Valverde, Tchouaméni, Güler, o Rodrigo ou o Brahim Dias, ou o Mastantuano, esse é muito difícil. O rapaz que veio da Argentina pro Real Madrid, porque parece que o Rodrigo não quer jogar na direita, ele quer jogar na esquerda, mas na esquerda quem joga é o Vinícius Júnior, então complexo. O Mbappé centralizado e o Vinícius Júnior. Ainda tem Endrick, você vai ter como eu falei, o Brahim Dias, esse rapaz, o Mastantuano, então você tem vários jogadores que podem entrar por ali, mas Real Madrid é o que eu menos quero focar nesse vídeo, porque a gente enfrentou eles temporada passada, a gente sabe o que é o Real Madrid, todo mundo conhece o Real Madrid, todo mundo conhece jogadores do Real Madrid, então a minha ideia não é muito entrar nesse jogo, mas trazer um panorama geral das outras equipes que talvez você que está ouvindo conheça um pouco menos e nem saiba que alguns jogadores estão nesses clubes. Real Madrid então foi em segundo lugar na Liga na temporada passada, chegou até as quartas de final da Liga dos Campeões na última edição, e o histórico do Liverpool contra o Real Madrid recentemente é muito ruim, mas historicamente são 12 jogos, com 4 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. Ponto negativo fica que recentemente fomos eliminados por eles na Liga dos Campeões, perdemos 2 finais de Champions League quase que em sequência para o Real Madrid, e na temporada passada ganhamos em casa num jogo um pouco morno, mas ganhamos, e deu uma quebrada numa sequência de jogos sem vitória do Liverpool contra o Real Madrid, que já durava algum tempo. Tivemos algumas vitórias importantes contra eles? Tivemos. Falei na temporada passada. Tivemos uma final de Liga dos Campeões, na verdade Copa dos Campeões à época, lá atrás. E uma eliminação que a gente eliminou, no caso do Real Madrid. Se não me engano, em 2009 teve um 4x1, 4x0, teve um placar elástico, agora eu não vou lembrar. Mas resultados recentes muito ruins contra o Real Madrid. E a gente espera que possa manter o bom resultado que teve na temporada passada. Novamente em Anfield, como eu destaquei. Para mim, o maior destaque. Volta da Trent Alexander-Arnold para Anfield. Se ele jogar nesse jogo, se ele entrar, se ele for titular, se ele estiver relacionado, ele com certeza vai ser um clima um tanto quanto hostil virado a ele. Pelo menos é o que eu imagino, com base no que a gente viu nas últimas semanas da temporada passada, um clima de certa impaciência da torcida do Liverpool com ele. Dando sequência, novamente, não é uma ordem, tá? Eu fiz isso aqui quase que da minha cabeça, da minha vontade. A gente ainda não tem as ordens dos sorteios de onde e quando o Liverpool vai jogar em cada rodada, tá? Mas Inter de Milão, fora de casa, no San Siro, adversário duro. Valor de mercado do time segundo o Transfer Market, 708 milhões. Isso é só pra gente ter uma base ali de quão estrelado ou quão valorizado tá os jogadores do time. Mas a gente sabe que o Transfer Market é um pouco furado nesse sentido, não é exatamente o valor de mercado do clube. Destaques. Acho que também bem conhecidos. Lautaro, Barella, Thuram, Bastoni. Tem vários jogadores conhecidos, já mais rodados, Mkhitaryan. Você tem ali o próprio Hakan Çalhanoğlu, que estava num entrave ali durante o Mundial, mas parece que já foi reintegrado, já está ficando no banco. Tem o Fratesi, que entra com alguma frequência bem. A zaga ainda tem o Darmian, jogou no Manchester. Tem o... No meio de campo, vários jogadores que já deram uma boa rodada aí pela Europa. Então é um time relativamente forte, mas tem uma questão, que pra mim é a principal dúvida que para sobre essa Inter. Foi um time que esfarelou no final da temporada passada, esfarelou, perdeu o Campeonato Italiano, perdeu a Liga dos Campeões, foi mal no Mundial de Clubes, foi eliminado do Fluminense, inclusive. Tem um técnico inexperiente, que é o Chivu, já que o Inzaghi saiu para o Al-Hilal. O Chivu, que estava, se não me engano, no Parma, assume a Inter, mantém o estilo de um 3-5-2, tem sido a formação que eles têm usado. E o time base eu coloquei como Sommer, Pavard ou Darmian, acho que pode ser qualquer um desses dois, o Acerbi, Bastoni, Dumfries, Sutic, o Barella, o Mkhitaryan, o Di Marco, Lautaro e o Thuram. Novamente, pode ter algumas alterações, mas acho que esse é o time base ali que eu imagino caso a Inter chegue com força total. Vale lembrar que o Inzaghi na temporada passada botou muitas vezes time reserva na fase de liga. Tem que ver se isso vai acontecer novamente. Eu acho um tanto quanto improvável. A Inter foi segundo lugar no Campeonato Italiano, brigou com o Napoli até as rodadas finais, mas acabou perdendo o título, e chegou à final da Liga dos Campeões e foi goleada pelo PSG. O histórico recente do Liverpool, histórico de todos os tempos do Liverpool contra a Inter, 6 jogos, 4 vitórias e 2 derrotas, tá? Mais vitórias do que derrotas. Acho que a questão aí é mais ser um jogo fora de casa, acho que se torna um jogo muito chato. O jogo contra o Real Madrid em casa é chato? É, mas é em Anfield, pelo menos. Acho que a Inter de Milão fora é um adversário chato, o San Siro é um estádio chato de se jogar,
mas eu ainda acredito que seja possível o Liverpool ganhar esse jogo. Acho que isso vai ser uma característica da maior parte dos adversários que a gente vai ver aqui. Tem muitos jogos chatos, mas que acho que ou o Liverpool joga em casa e se torna ele favorito, ou o jogo fora o adversário tem um porém, por exemplo. No caso da Inter, pra mim, é o trabalho do Chivu, que eu ainda não tenho acompanhado, mas não acredito, ainda não cravaria que é um time tão forte quanto foi com o Inzaghi nas últimas temporadas. O Inzaghi já é um técnico muito mais firmado no futebol italiano, né? Ele já tinha feito excelentes temporadas na Lazio, e isso eu posso falar com alguma propriedade porque eu acompanhei. Então, acho que é um time que perde talvez nessa troca de técnico e no entorno do time pro que aconteceu na reta final da temporada, aquela derrocada muito grande. É um time que teve um mercado com algumas peças interessantes, não conseguiu a principal delas, seria o Lookman. Ficou algum tempo com o embrólio com o Atalanta, acabou desistindo e o Lookman vai ser reintegrado. Mas é um jogo complicado, sempre muito complicado você pegar um dos grandes italianos na Itália. Dando sequência, Atlético de Madrid em casa. O valor de mercado do time do Atlético de Madrid, 600 milhões, 603 milhões de euros. Outro time que a gente enfrentou em 2020 na Liga dos Campeões fomos eliminados. Temos aí como destaques que eu separei Alvarez, que acho que é o grande jogador deles hoje. Você ainda tem o Griezmann, que acho que já não é mais o melhor jogador da Europa, mas pra mim ainda é muito perigoso. Tem o Baena, o Oblak. Você vai ter vários jogadores, você vai ter o Llorente, você vai ter o Coco, que tá lá até hoje, o Lenormand na zaga, você vai ter o Almada, que chegou do Botafogo. Inclusive é um time que fez muitas e muitas contratações essa temporada, tá? Mais uma vez parece aquela ideia de que o Simeone muda os jogadores que ele traz e tal, e que pode ter um time menos retroativo para ser um time mais dominante, mais ofensivo, um futebol mais vistoso, mas isso já acontece há algumas temporadas e o futebol Atlético Madrid não muda lá grandes coisas assim, tá? Mas gastou cerca de 250 milhões em reforços. Almada, Baena, Johnny, Ranco, que veio até do time do jogou jogou no Feyenoord do Slot, Raspadori. Então, fez muitas mudanças, mas começou a temporada meio mal, tá? Ainda não ganhou na La Liga. Um pouco estranho ainda esse início, mas como teve muitas trocas, acho que é normal. Inclusive o Johnny é ex-internacional, se eu não me engano. Na La Liga terminou no terceiro lugar, tem sido a posição mais reservada para ele nos últimos anos, e terminou nas oitavas de final, caindo para o Real Madrid na Liga dos Campeões. Histórico do Liverpool contra o Atlético de Madrid: 8 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Muito equilibrado, assim, né? Confronto contra times espanhóis sempre são um pouco chatos. Eu tenho o Orlando do podcast, normalmente concorda isso comigo. Jogos entre ingleses e espanhóis é normalmente um pouco complicado para os ingleses. O Liverpool pode passar, pode ganhar, pode, ganhou do Barcelona, passou do Barcelona, caiu pro Real Madrid, ganhou do Real Madrid ano passado, isso acontece. Eliminou o Villarreal em algum momento da Champions League, mas são jogos chatos normalmente porque a Premier League é uma liga muito física e muito acelerada. Você tem sempre muita velocidade, muita intensidade. E a La Liga é uma liga mais cadenciada. E muitas vezes, quando um time inglês enfrenta um time espanhol, o time espanhol consegue contornar aquela correria desenfreada da Premier League, aquele jogo muito físico, e cadenciar mais a partida e limitar um pouco. O time inglês não está tão acostumado a enfrentar isso. E isso às vezes acaba favorecendo os espanhóis, principalmente nos últimos anos. Mas ainda acredito que aqui, jogando em casa, o Liverpool deveria ser o favorito, deve ganhar essa partida. Deve, que eu digo de. Não é uma obrigação, mas o mais provável seria que o Liverpool ganhasse essa partida. Um início ainda claudicante também, é um time que tem algumas diferenças. O time base do Simeone, pelo que eu vi, tem jogado num 4-2-3-1 ou num 4-4-2. Tem a questão do Sorloth, que talvez saia, talvez não saia. Teve algumas coisas que ele quer sair, mas ainda não teve nenhum clube destinado a ele. Então, time base: Oblak, Llorente, Lenormand, Ranco, Ruggieri, Gallagher, Johnny, Simeone, Almada. O Baena, eu botei ali Baena, Griezmann, o Sorloth, como eu falei, o Alvarez, porque como ele tem jogado ou no 4-4-2 ou em outro momento no 4-2-3-1, pode ser que alguém entre no lugar do Sorloth para jogar um pouco mais recuado e o Alvarez fica como única referência na frente. O Griezmann, pelo que eu vi, ainda tá vindo do banco. Não sei se vai ser algo que vai se manter até lá. O Griezmann tem, tecnicamente, é um cara muito bom. Um dos grandes jogadores aí da última década do futebol europeu. Tem uma capacidade de impactar o jogo muito grande, mas é um cara que tá com uma idade um pouco mais avançada.
Dando sequência, Olympique Marseille, o que era até pouco tempo o único campeão da Liga dos Campeões do país, da França, mas o PSG ganhou na temporada passada, então agora ele divide esse posto. Valor de mercado de 334 milhões, acho que aí isso já indica, esse valor de mercado transfer market, um gap entre entre times ali que a gente pode chamar de uma... São de uma elite, primeira prateleira europeia, mas de uma segunda muito competitiva, que são a Inter de Milão e o Atlético de Madrid, para uma prateleira mais abaixo, uma terceira prateleira, que é o caso do Marcelo. Então, destaques. Greenwood, acho que é um dos melhores jogadores deles. Aquele mesmo no Manchester, todo embrólio e tudo mais. Igor Paixão, que acabou de chegar, outro ex-comandado do Arne Slot. Angel Gomes, que chegou a ser convocado para a seleção inglesa recentemente. Ainda tem o Aubameyang, que fez 2 gols no último jogo, tá voltando aí. Mas é um time que tem alguns poréns. Vamos lá. Em primeiro lugar, é um time do De Zerbi, tá? Por ser um time do De Zerbi, que treinou o Brighton e foi muito bem na Premier League, ele muda muito. Eu não consegui botar aqui uma formação base, porque ele jogou um jogo com 3 zagueiros, um jogo no 4-3-3, outro jogo no 4-2-3-1, e eu não consegui montar um time tão definido quanto os outros, tá? E é um clube que passou por muitas conturbações recentemente. Por quê? O Rabiot, jogador da seleção francesa, jogou na Juventus, jogou no PSG, vocês conhecem, teve uma confusão tremenda entre ele e o Howe, tá? Eles caíram na mão, literalmente, foram afastados pelo Olympique de Marseille, então eles começaram jogando o Campeonato Francês na primeira rodada e já não estavam envolvidos na segunda. O De Zerbi deu uma entrevista, criticou muito a postura dos jogadores e tudo mais, e isso ainda tá deixando esse 11 base que eu vou falar aqui um tanto quanto conturbado nesse sentido. Mas Rulli no gol, Murilo na lateral, Egan Riley, que eu particularmente não conheço na zaga, Balerdi, Garcia, Gomes, Holberg, sim, aquele que jogou na Inglaterra, jogou no Tottenham, Greenwood, Gouriri, o EA e o Alba. Eu botei esse time, pode ter outras formações? Pode, tá? Não sou nenhum especialista no time da Ligue 1, não sou especialista na Ligue 1 e muito menos no Olympique de Marseille. Cheguei a ver alguns jogos? Sim. O De Zerbi sempre é um cara interessante de se enfrentar, tá? O Liverpool sofreu em alguns momentos ao enfrentar o Brighton De Zerbi. É uma equipe grande, uma equipe tradicional na França. É um jogo fora de casa, vai ter uma atmosfera pesada, mas o ponto positivo, como eu falei, sempre a viagem. É uma viagem um pouco mais curta e é um time que, em tese, o Liverpool tem um elenco muito mais recheado para enfrentar, apesar de jogar fora de casa. Mas vão ser jogos muito interessantes. Acho que todos esses jogos aqui, tirando contra o Karabag em casa, vão ser jogos interessantes de observar. Dando sequência, Frankfurt. Mais um reencontro. Reencontro do Ekitike com seu antigo clube. Valor de mercado de 336 milhões de euros. Alguns destaques. Foi um time que vendeu muitos jogadores recentemente, né? Então isso deu uma bugada ali na minha cabeça. Mas pelo que eu conheço. Hugo Larsson, meio campo. Bukardic, que chegou para substituir ali o Ekitike como centroavante, mas ainda não engrenou muito. E as pessoas devem lembrar, Mario Götze, campeão do mundo pela Alemanha, fez o gol da final, ainda está no Wolfsburg, chegou a jogar no Frankfurt, chegou a jogar 32 rodadas Eita, esse horário é tenso, gente. Acabei de sair da aula do mestrado e fico completamente gaga para gravar. Mas jogou 32 rodadas da Bundesliga. O técnico deles é o Dino Topmüller, acho que é assim que se fala. Alemão também não é o meu forte. Formação base num 4-2-3-1, pelo que eu vi. Zetterer, Christensen, Collins, Koch, esse Koch já mais conhecido, Tite, Larsson, Chaibi, Doğan, Uzun, ou Chun, porque eu acho que ele tem ascendência turca, Baoya e Bukardit. Conheço, gente, muito pouco, tá? Conheço alguns jogadores daqui, mas não sei analisar, mas sei que a torcida do Frankfurt é uma torcida muito forte, é um cenário bem... O estilo de você se jogar na Alemanha, o estilo não no sentido de que a gente está acostumado aqui da América do Sul, mas no sentido de pressão mesmo, os times da Bundesliga têm torcidas, normalmente que não são torcidas de teatro, como na Inglaterra, são torcidas que se envolvem mais no jogo. O Frankfurt foi campeão da Liga Europa recentemente, eliminou o Barcelona, por exemplo, fez uma campanha na Liga Europa temporada passada, terminou em terceiro lugar na Bundesliga, não jogou a Liga dos Campeões, mas é um time que a gente sabe que tem feito trabalhos interessantes e tem revelado muitos jogadores, não revelados na base, mas contratado e revendido por valores muito altos recentemente. Colomani, Ekitike, Marmouche, muitos e muitos jogadores passaram pelo Frankfurt. Então é um time pra gente ficar de olho, até buscando ali, quem sabe, nomes que podem surgir no futebol europeu nas próximas temporadas.
O histórico de todos os tempos entre o Liverpool e Frankfurt são 2 jogos, 1 vitória e 1 empate. O Liverpool nunca perdeu para o Frankfurt, mas a amostragem é bem pequena. Dando sequência, outro que a gente enfrentou na temporada passada, PSV Eindhoven, da Holanda. O time que vem dominando o futebol holandês recentemente, um valor de mercado de 237 milhões de euros. Destaque para mim, Perisic, Perisic, aquele mesmo da Inter de Milão, rodou bastante no futebol europeu. Saibari, o Deste, que chegou a jogar no Barcelona. Flamengo, que eu vi alguns jogos e tinha um bom zagueiro, um zagueiro interessante de se ver. E o Plea, que jogou na Alemanha, jogou no Borussia Mönchengladbach, lesionou na primeira rodada, na segunda rodada da Eredivisie, acabou não jogando, mas acho que até lá não vi nada de que é uma lesão tão séria, deve estar disponível e é um cara interessante de você ficar de olho, porque já fez boas temporadas ali na Bundesliga. A gente jogou contra eles na temporada passada, com um time reserva ali, o Gakpo fez gol, mas acabamos perdendo, foi o único jogo que a gente não ganhou na fase de liga do ano passado. E é comandado pelo Peter Bosz, como eu falei, ele dominou o futebol holandês recentemente, perdeu um título para Arne Slot, brigou com o Ajax até a reta final, o Ajax deu uma ramelada ali e eles acabaram sendo campeões de novo, mas chegou a fazer uma campanha de mais pontos na história da Eredivisie. É um time que tem dominado o futebol holandês, mas acabou que vai perdendo ali, né, jogadores ao longo do caminho, se reconstruindo, o normal para uma liga que hoje é uma liga de formação, uma liga de vitrine para os jogadores irem para outras equipes com maior poderio financeiro, é o padrão do futebol holandês dos últimos anos. Na última temporada caiu nas oitavas de final, foi campeão da Eredivisie, e o histórico são 7 jogos, 5 vitórias do Liverpool, 1 empate e 1 derrota. Esse aqui e o jogo contra o Qarabag, para mim, são jogos que o Liverpool não pode sequer sonhar em perder pontos. Tá? São os 2 jogos mais fáceis, por você considerar que é em casa, são os 2 jogos mais fáceis do Liverpool nessa fase de liga. E é importante você pontuar, porque ficar entre os 8 te garante 2 jogos a menos num período conturbado do calendário. Então é muito importante para o Liverpool que ele possa avançar. Vale lembrar também que dependendo do período que se for jogado, talvez colida com a Copa Africana de Nações, porque agora temos rodadas da Liga dos Campeões em janeiro. Mas como, se eu não me engano, é na segunda metade de janeiro, na segunda quinzena de janeiro, talvez não seja um problema, porque até lá o Salah pode não estar mais na Copa Africana de Nações, ou até já ter acabado, já que vai começar um pouco mais cedo esse ano. Dando sequência, Galatasaray, valor de mercado de 310 milhões de euros. E aí você vai ter muitos jogadores conhecidos, tá? Destaque absoluto para o Osimhen, foi a maior contratação aí da história do futebol turco, uma contratação absurda, uma das mais caras dessa janela, feito por um time que não é um estado nem nada assim, mas é um time muito grande dentro da Turquia. A Turquia tem uma cultura futebolística muito forte, seja no Galatasaray, no Fenerbahçe, que acabou não avançando para a fase de liga, no Beşiktaş, mas é um time que tem muitos jogadores conhecidos, tá? Osimhen, Sané, o Yilmaz, atacante, o Sanches, que jogou no Tottenham, zagueiro, Torreira, que jogou no Arsenal, o Zaniolo, que jogou na Roma, o Icardi, que jogou na Inter e no PSG, e o brasileiro Gabriel Sara, tá? Que era do Norwich, foi para lá, tem jogado regularmente nesse time, pelo que eu vejo, é titular. Então, assim, um investimento histórico que eles fizeram no Osimhen, uma janela fortíssima com o Sané também, um estádio muito difícil, um ambiente muito hostil de se enfrentar, um time que tem bastante tradição futebolística, apesar de não, obviamente, não um dos maiores times da Europa, mas é um time que tem uma história e um peso muito grande dentro do seu país, e é sempre difícil você enfrentar esses times. A formação base do técnico Buruk, não conheço, tem que ser sincero, Guvenci no gol, Salai, o Sanches, Badark, Jacobs, Torreira, o Lemina também, que passou na Premier League, Sara, Sané, Akgun e Osimhen. Sim, o Zaniolo e o Icardi têm vindo do banco. Então, não sei até que ponto vai estar isso até lá. O próprio Yilmaz também fez gol em alguns jogos, mas pelo que eu vi depois da terceira rodada ali, mais ou menos, o Osimhen já chegou, já marcou gol. Então acho que ele até lá com certeza será o titular, mas não sei a configuração ao redor dele. Posição na última liga foi o primeiro lugar, com alguma distância para o rebate do José Mourinho, e caiu nas fases eliminatórias da Liga dos Campeões. O histórico são 4 jogos, 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Não é um bom histórico, mas eu também não sei em quais competições foram, pode ter sido por Liga Europa, pode ter sido há muito tempo, então não vou dizer muito sobre isso. Qarabag por último, tá, gente? Ó, o Qarabag
Valor de mercado do elenco, 25 milhões de euros. Conheço algum jogador? Sendo bem sincero, eu conheço o Danny Bolt, porque eu sou tricolor. Isso aqui atrás é uma máscara do Frederico Chaves Guedes. Então, eu sou tricolor. Então, eu conheço porque ele fez base no Fluminense, tá? Lateral direito. Ele joga lá? Pelo que eu vi, não. Mas eu conheço ele. E eu achei isso legal de falar, porque é o único jogador do Karabakh que eu conheço, além do Badav Husseinov, que eu vi já a fotinho dele lá, eu já vi ele jogando, porque ele tem 11 títulos do campeonato nacional e é capitão do clube, tá? Ele tá lá há 13 anos. Então eu conheci esse cara. Ele é bom? Não lembro. Não lembro, gente, é o Karabakh. Eu tenho que ser sincero aqui, não tem como ficar fingindo um grande conhecedor do futebol do leste europeu. É o técnico Gurbanov, sei, vilão de filme americano. A formação é o 4-2-3-1. Foi o primeiro lugar na liga, como normalmente é, domina o futebol de lá por algum tempo e caiu nas eliminatórias. O histórico são 7 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Tá? Então, fica aqui o destaque um pouquinho para o que você pode esperar. Dava para ser mais fácil? Dava, acho que dava. Mas eu gosto dessa dinâmica. Acho que com esse sorteio, se fosse, por exemplo, o Real Madrid fora e o Atlético de Madrid fora, você troca ali, sei lá, um ou outro clube de posição, acho que seria mais complicado. Acho que com esse sorteio, apesar de difícil, o Liverpool tem condições de passar entre os 8, tá? Eu olho ao redor e eu não vejo bichos papões, assim. Eu acho que o PSG ainda é muito forte, o Barcelona é forte, o Bayern é forte, mas tomou um sufoco na Copa da Alemanha aí no último jogo. O Arsenal é um time forte, tem toda a estrutura, tá cada vez mais forte, mas ainda também não é um time que me encanta. O Chelsea tem suas dificuldades, o Tottenham tem suas dificuldades, o Manchester City tem suas dificuldades, o próprio Real Madrid ainda está se ajeitando, o Bayer Leverkusen, por exemplo, ainda é um clube que está se reconstruindo completamente. Então não sei se vai ser necessário você fazer tantos pontos quanto o Liverpool fez para ficar lá em cima nessa temporada. Mas de toda forma, acho que é uma fase de liga interessante que dá a possibilidade do Liverpool conquistar pontos suficientes para ficar entre os 8, mas também dá possibilidade de confrontos muito interessantes, tá? O Liverpool, por exemplo, não pega nenhum campeão nacional das 5 grandes ligas aqui. A Inter não ganhou, quem ganhou foi o Napoli. O Real Madrid e o Atlético de Madrid não ganharam, quem ganhou foi o Barcelona. E o Marseille, quem ganhou foi o PSG, o Frankfurt, quem ganhou foi o Bayern. Então o Liverpool fugiu aí de confrontos, por exemplo, se pega o Napoli, né? Reencontro De Bruyne. Vai ser uma fase de liga bem interessante, tem bastante jogos legais de se ver. Mas do que eu queria falar do caminho do Liverpool é isso aqui. Acho que não dá pra reclamar muito, ficou um pouquinho mais difícil que outros clubes ingleses, mas tá beleza. O PSG pegou o grupo mais difícil, a fase de liga mais difícil, o caminho mais difícil na temporada passada. Foi parar na repescagem lá nos playoffs e terminou campeão. Então isso faz parte, é futebol. E por último aqui, uma última aspas, um último parênteses. Para falar novamente da novela Isaac, que talvez possa estar chegando a seu fim, o Newcastle conseguiu um substituto na figura do Wolfmade, do Stuttgart da Alemanha, atacante aí de seleção de base da Alemanha. Contratação alta, cerca de 70 milhões de libras. Valor bem alto, recorde para o Newcastle. E dizem que com essa reforço do alemão, o Newcastle poderia estar aberto a ouvir uma segunda proposta do Liverpool, uma proposta recorde britânica. Se fala ali que o Liverpool não vai muito além de 120 milhões de libras, talvez 130 com bônus, mas que não deve chegar aos 150 que o Newcastle quer. Então pode ser que não se conclua, pode ser. Mas algumas notícias de boas fontes dizem que o Liverpool vai voltar para uma proposta, que o entorno do staff estava esperando esse desenrolar aí do Wolfmade para ver se conseguia desenrolar a transferência e que o Newcastle estaria mais aberto a receber uma proposta aí. O valor investido foi muito alto. Eles estão atrás de um substituto para o Wilson, mas esse substituto não vai custar 70 milhões de libras, gente. Então, espero que a gente possa ter boas notícias. Por hoje é só, fico por aqui. Peço desculpa mais uma vez se eu fiquei trocando palavras. Eu vou tentar gravar o próximo Direto Liverpool mais cedo. Os últimos dois eu gravei muito tarde. Mas comenta aqui o que você achou, qual jogo você está mais ansioso. Você que está só me ouvindo, a gente tem um podcast em vídeo aí no Spotify e no YouTube. Se você estiver aí no Apple Podcast, na Amazon, no Deezer, tem uma galera que ouve a gente por lá. Então, caso queiram nos ver, tanto eu aqui no Direto Liverpool quanto no podcast, siga a gente aí no YouTube e no Spotify. É isso, muito obrigado, um bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo e até a próxima.